Muito bom. Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bill. Estamos trabalhando com a prova da FUVEST EPE 2023 e a questão é a 76. Analise o processo representado na figura e os cromossomos contendo os alelos G maiúsculo, H maiúsculo e J maiúsculo ou G minúsculo, H minúsculo e J. Então nós temos aqui os cromossomos. Eles estão em quiasma, que é uma evidência, quiasma significa cruzamento em X, que é uma evidência de crossing over, e nós podemos notar que essa parte aqui, então foi uma parte que ocorreu permutação gênica, nós podemos perceber aqui, supondo que esse aqui é o cromossomo paterno, tá? Então recebeu genes do cromossomo materno, em mistura. Se esse aqui é o cromossomo que veio da mãe, tá? Recebeu alelos do cromossomo do pai. Ao final da divisão celular, os alelos e o conteúdo de DNA nas células filhas estão representados em... Bom, é importante a gente fazer uma revisão aqui de mitose e meiose. Vou pegar uma caneta então. Então, a mitose tem o objetivo de gerar células exatamente iguais. Então nós temos aqui a mitose, esse lado aqui é a mitose, né? Aqui mitose, e as células geradas aqui são exatamente as células geradoras. Então vou dar um exemplo, né? Uma célula da pele vai gerar duas células filhas da pele exatamente iguais com o mesmo material genético, certo? Então, supondo que esses dois cromossomos aqui estão representando 46 cromossomos. Eles passam por um processo de duplicação para poder gerar duas células filhas, certo? Então nós temos dois cromossomos aqui, então 46, e aqui nós vamos ter 46 e 46 em função da duplicação. Muito bem. Agora, vamos falar da meiose, tá? Que apresenta duas fases, uma fase reducional e uma fase equacional. E o objetivo da meiose é reduzir o número de N cromossomos. Então sai aqui com uma célula diploide e chega aqui com células haploides. Diploides porque são 2N, haploides porque só tem um N. Muito bem. Nós saímos de uma célula 2N e chegamos em 4 células N. Como é que acontece isso? Em função dessa fase aqui, chamada de fase S da intérfase, certo? A fase S, então, vai duplicar o material genético para que seja possível formar essas 4 células filhas, que no caso são gametas ou podem ser esporos. Supondo, então, que são gametas, se aqui tiver 46 cromossomos, certo? 46 cromossomos, certo? Cada célula dessa vai ter 23, certo, gente? Ó, 23, 23, 23 e 23. Ok? Então, o objetivo então, de formar essas células é diminuir o material genético. Agora, vai ocorrer crossing over. Já vou explicar agora. Muito bem. Então, nós temos aqui a nossa célula. Esse material genético vai ser misturado. Bom, quando a gente fala de crossing over, a gente fala que partes do cromossomo eles são quebrados, né? São quebrados e trocados com um outro cromossomo homólogo. Então, voltando a falar aqui, supondo que esse cromossomo aqui, tá, é o cromossomo paterno, tá, e esse aqui é o materno, partes de um cromossomo vão quebrar e passar para o outro. O objetivo é gerar variabilidade genética, certo? Bom, mas a gente percebe que os genes estão muito próximos, ok? Os genes estão muito próximos. Bom, então as quebras elas vão ocorrer, mas a chance de mistura é muito pequena pela proximidade dos genes. A tendência é que genes muito próximos acabam sendo quebrados e eles vão juntos para fazer a troca. Bom, agora nós temos os gametas aqui, como os gametas são formados. Então nós temos aqui um percentual maior aqui desse aqui. Por quê? Porque esse aqui, olha só, esse veio desse cromossomo. Então, na maioria das vezes, então, ele quebrou e os dois foram juntos porque estão muito próximos. Esse aqui também tem um percentual alto, certo? E nós podemos perceber que eles também quebraram e os dois genes foram juntos. Muito bem. Agora, nós temos aqui um percentual extremamente baixo, olha só, bem baixinho aqui, de mistura. Agora, a pergunta é, por que, Martins, que é tão baixa essa mistura? Pelos motivos que eu falei. A chance, então, de trocar material genético aqui, ela é muito baixa porque os genes estão muito próximos. A tendência é que eles quebrem e vão juntos. Mas então teve uma troca aqui, certo? Quanto mais baixo o percentual de recombinação, certo? Mais próximos estão os genes. Quanto mais alto o percentual dos recombinantes, né, daqueles que fazem recombinação, significa que eles estão mais distantes.
Então nós vamos chamar esses aqui de 48 de gametas parentais, porque o material genético desses dois genes é muito parecido com os dos pais. E nós vamos chamar de recombinantes, certo? De recombinantes porque os genes formados são diferentes dos pais. Muito bem. Então, nós temos aqui dois cromossomos homólogos, eles estão emparelhados. Aqui nós podemos observar as quebras, né, em locais específicos que vão acontecer crossing over. E aqui nós temos o quiasma. Quiasma significa cruzado em X. Esse aqui é o local onde vai ocorrer o crossing over. E nós podemos perceber aqui, né, as trocas que aconteceram. O verde foi para lá, o vermelho veio para cá, certo? O verde veio para cá, o vermelho foi para lá. Então nós temos dois locais em que ocorreu o crossing over. Vamos lá. Ao final da divisão, os alelos e o conteúdo de DNA nas células filhas estão representados em... Bom, eu não posso botar 2N porque não é mitose, tá? E a mitose não gera 4 células, certo? Então, tem dois erros aqui. Aqui também é 2N, tá? Também está incorreto. Aqui também é 2N, também está incorreto, ok? Aqui nós temos duas células só e são 4 células, também está incorreto, tá? Então, a alternativa correta é a letra E. Mas, nós vamos identificar, tá? Então, por exemplo, esse gameta aqui, N, tá certo, é haploide, é um gameta, tá? Esse aqui, ele é parental porque veio daqui, certo? Então, vou botar um P para ele aqui, ó, parental. Certo? Esse aqui, olha só, esse aqui também é parental porque veio daqui, ó. Certo? É parental. Observem que nós podemos evidenciar um quiasma aqui e a parte de baixo, onde tem o J maiúsculo e o J minúsculo, sofreu crossing over, certo? Então, ó, G, H minúsculo e J maiúsculo. Então, esse aqui é recombinante. G maiúsculo, H maiúsculo e J minúsculo. Então, esse aqui é recombinante. Resposta, letra E. Obrigado pela sua audiência, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!